E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, pessoal, tudo bem? Dá-lhe citação. Sou o professor Roberto Carlos, estou aqui mais uma vez. Roberto Carlos, isso mesmo. Tem aquele momento para as piadas, etc., mas estou acostumado. Então é isso. Estou aqui mais uma vez para dar sequência, então, a esse processo, como eu disse anteriormente, de gestação daquele país que viria a ser chamado de Brasil. Aula anterior, Brasil pré-colonial, alguns aspectos econômicos, principalmente, foram abordados, em relação à exploração, por que Portugal explorou inicialmente somente para o Brasil. Enfim, vamos agora de forma... Lembrando que teremos duas aulas sobre o período colonial, ou Brasil-colônia. É um momento importante na Constituição do nosso país. Então, manteremos ainda os aspectos econômicos, né? E a relação já também, como se dava essa relação de trabalho, né, no Brasil, a partir da implantação do cultivo da cana-de-açúcar. Então, vamos a ela. Brasil, colônia. Bem, começaremos então para o estabelecimento então da colônia portuguesa no Brasil a partir das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias foram idealizadas para que então se iniciasse de forma mais efetiva o processo de colonização do país. Capitanias que eram porções, extensões de terras, propriedades doadas pela coroa portuguesa a aqueles que ficaram conhecidos como donatários. Bem, Portugal saiu distribuindo então propriedades a qualquer um? Bem, não exatamente, né? Essas propriedades foram distribuídas para pessoas específicas, pessoas com relação, eu diria, com relação com a nobreza portuguesa, como também a parte mediana da nobreza portuguesa, baixa nobreza, enfim, esses personagens aí receberam então essas capitanias que tinham então, qual era a função então desses donatários? Funções, direitos e deveres, veremos a seguir. Então a ideia de Portugal era definitivamente estabelecer-se a partir dessas capitanias, se estabelecer definitivamente no Brasil. Temos aqui então esse mapa que expressa muito bem a distribuição dessas capitanias. Foram 14, não contarei nesse momento, mas isso, foram 14 capitanias doadas a esses donatários. Lembrando, pessoal, por que capitanias hereditárias? Bem, são capitanias que têm esse caráter, que só poderiam ser transferidas de pai para filho. Tranquilo? Ou seja, então não havia possibilidade de vender essas porções de terra, essas extensões de terra, para outros, seja alguns colonos já estabelecidos aqui no período pré-colonial, algumas pessoas, enfim, essas terras só poderiam ser transferidas nesse caráter hereditário, de pai para filho. Então, essa distribuição fica muito, muito clara, ou seja, nós temos essa linha, não vou mostrar, caneta, momento histórico, farei minha estreia definitiva usando essa caneta. Fantástico. Nós temos então, vocês devem imaginar que linha é essa? Que linha é essa que dividiu a partir de um tratado? Vamos lá. Lembram
Tratado de Tordesilhas, um tratado realizado em 1494 entre Portugal e Espanha, que definia então as terras a serem exploradas por esses dois países. Isso foi plenamente respeitado por essas nações, por esses países? Não exatamente, veremos no decorrer. Então, essas capitanias tinham esse limite aqui, que era o Tratado de Tordesilhas. Algumas capitanias importantes que acabaram ganhando o nome, tiveram seus nomes mantidos para a própria Constituição. Nomeação dos estados brasileiros, temos algumas aqui: Maranhão, Ceará, Rio Grande, né, que apesar do formato territorial não ser o que nós temos hoje, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Porto Seguro, apesar da localização aqui ser um tanto relativa, Espírito Santo, enfim, São Vicente e Itamaracá. Ganharam esses nomes a partir então, estabelecimento de cada donatário nessas capitanias hereditárias. Então, como eu disse, tínhamos os donatários que tinham diversas funções. Quais eram essas funções? Naquele momento, pausa para a água novamente. Segura aí. Vamos lá, alguns direitos desses donatários. Bem, eles tinham o direito, inicialmente, de explorar essas porções de terra que lhes eram concedidas, não só explorar, como também administrar, ou seja, trazer um caráter, formalizar assim as ações de indivíduos que viessem a exercer quaisquer atividades nesses territórios. Como direitos, olha só, gente, aí entra o direito de, vamos lá, lhes era concedido o direito de escravizar. Escravizar quem? Eles tinham esse direito de escravizar os índios. Aí então entra aquilo que a gente abordou na aula passada, essa relação dos índios com os portugueses, com o homem branco, que nem sempre foi amistosa. A própria palavra escravizar, né, já traz uma conotação tanto, já começa a se iniciar as manchas da nossa história, né, a ideia de escravizar o índio. O índio, logicamente, quem gostaria de ser escravizado? Não. Então, um processo forçoso, né, por parte do homem branco em escravizar os índios. Como deveres, então, esses donatários tinham. Voltaremos, então, àquela ideia sempre de proteger as costas, a área costeira do Brasil. Então, eles tinham essa obrigação também, o dever de criar meios para proteger essas capitanias. Fica-se, então, também nessa ideia de obrigações, de deveres, essa relação pouco amistosa com os índios. Eles deveriam combater esses índios que se insurgiam contra essa ocupação do homem branco nas terras brasileiras. Bem, como eu citei, é sempre importante trazer essa abordagem econômica, que eventualmente, se a gente pensar, pessoal, a ideia dessas provas de vestibulares, de Enem, enfim, é impossível se prever, né, o conteúdo que será abordado, mas a partir de algumas verificações que a gente faz, sempre se traz o aspecto econômico, né? Em dados momentos culturais, sociais, enfim. Mas a gente tenta mesclar essa abordagem aqui, e nesse momento a gente traz a economia no Brasil colônia.
Então, se a gente pensar em termos de transição, Brasil pré-colônia, Brasil-colônia, no Brasil pré-colônia, o pau-brasil, né, ganha imenso destaque, só que em dado momento essa fonte, né, de lucro ela vai se esvaindo, então precisa-se estabelecer outra forma para poder então buscar lucro nessa relação de exportação, de comércio, enfim. A cana-de-açúcar, então, teve um período bastante duradouro, né, como principal ponto, principal aspecto da economia brasileira, do Brasil colônia, né? Cana-de-açúcar que começa, então, características desse cultivo da cana-de-açúcar. Vamos elencar aqui rapidamente. Conseguem entender, né? Monoculturas, latifúndio, ou seja, aquela ideia do plantation, né? Grandes extensões de terras destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, ganham destaque nessa estrutura fundiária, nessa estrutura do cultivo, começa a surgir, então, aquela que foi conhecida como aristocracia rural, ou seja, esses detentores, né, que não eram exatamente zonatários, essas terras foram sendo feitos alguns arranjos, alguns outros indivíduos, né, da colônia começavam então, sempre ligados à coroa, né, a coroa portuguesa, a obter essas terras e a se tornarem já o processo que a gente conhece como latifúndio, né? Então, monoculturas, latifúndio. O cultivo da cana começa basicamente naquela região sudeste e se estende ao nordeste brasileiro, Bahia principalmente. E então o açúcar, né, o cultivo da cana-de-açúcar precisa também, voltaremos então à ideia de quando se explora, quando se empreende alguma atividade econômica, de que a gente precisa normalmente, do que se precisa, mão de obra. Bem, e nesse processo, que mão de obra veio a ser utilizada? Mão de obra indígena, ela já estava... Vamos pegar o porquê do não uso da mão de obra indígena. Ainda que o índio, há quem diga o contrário, o índio tinha essa predisposição ao trabalho, logicamente, né? Mas o índio, se a gente pensar já no trabalho, talvez saturado, talvez já não totalmente satisfeito com aquela troca que havia, lembram do escambo? Eu trabalho como um cavalo e recebo o quê? Como pagamento? Algumas bugigangas? Bem, isso já não satisfazia, né, os índios. E alguns índios, então, essa ideia de trazer o índio era pouco viável. Tem um outro aspecto também em relação ao trabalho escravo que também abordaremos. Agora, sobre o índio, quais os problemas que você poderia ter tendo o índio como trabalhador no cultivo da cana-de-açúcar? Primeiro, o índio já, com a ideia de se rebelar, o índio era profundo conhecedor, né, desses territórios, dessas matas. Ou seja, já que os donatários tinham essa função, essa obrigação de perseguir, de escravizar, enfim, o índio conhecedor, então, desses atalhos da floresta, encontraria, então, o donatário grande dificuldade para a captura desses índios, para escravizá-lo, enfim, uma série de impedimentos. Entram em cena, quem, então? Os escravos. Agora, por que os escravos? Quais as vantagens que poderia se ter tendo escravos como trabalhadores? Bem, vamos a elas. Já era uma prática, a prática do escravismo, do tráfico de escravos, já era uma prática recorrente, né, feita por Portugal e em outras regiões.
Agora, quando se traz o escravo do Brasil, para o Brasil, qual o benefício que se tem? Primeiro, vocês conseguem imaginar? Bem, a ideia de trazer o escravo, não havia nem a relação de escambo, né? Ou seja, se é escravo, você trabalha, ponto final. Você existe para servir, né? Sem nada em troca. Agora, Portugal se beneficiou nesse tráfico negreiro, tráfico transatlântico, da seguinte forma. Bem, a ideia do tráfico, não que Portugal trouxesse exatamente transportasse esses escravos e os distribuísse pelas capitanias, não. Começou a se estabelecer, então, essa relação tendo o escravo como mercadoria humana, né? Lamentável, extremamente lamentável, período nefasto, né, da história mundial, né? Então, Portugal obtinha lucro com esse trabalhador a partir do tráfico. Então, eram negociados como mercadoria, já na extensão, aqui entre donatários também, né? Entre fazendeiros, né, da cana-de-açúcar, eles eram negociados como simples mercadoria. Que mais? E a partir disso, a ideia era sempre Portugal obtendo esse lucro absurdo a partir desse elemento que é o escravo, que era o escravo trazido da África em condições desumanas, subhumanas, em alguns momentos, como eram viagens longas, né, pessoal? Vamos imaginar aqui Brasil, África, Brasil, Portugal principalmente, eram viagens longas, alguns escravos adoeciam no caminho. O que acontecia? Alguns morriam, né? E aí a gente sabe, né, o que acontecia com os escravos que morriam. Aqueles que adoeciam nesse percurso aí, chegavam aqui, tinham alguns dias para se recuperarem, para, enfim, estarem prontos para o trabalho, na condição de escravos. Então é isso, a economia girou em torno, basicamente, da cana-de-açúcar e do escravo, que virou mercadoria. Legal? Mais imagens não tão agradáveis, né? Sobre o trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar no Brasil. Bem, nós temos o ciclo do ouro, pessoal. Bem, para entender o ciclo do ouro, a gente tem a figura, historicamente, o ciclo do ouro que teve seu momento mais intenso no século XVIII, né? Começa ali finalzinho do século XVII e se estende, então, pelo século XVIII. Ouro, então, que é encontrado principalmente Mato Grosso, Minas Gerais e já ia para a citação novamente. Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás. Essa descoberta do ouro, pessoal, entra a figura, então, também. Falaremos na próxima aula sobre os bandeirantes, né? Falaremos na sequência sobre os bandeirantes. A ideia, então, dos desbravadores buscarem território adentro, riquezas, nesse momento, então, encontraram o ouro. Bem, como era, então, o ouro era obtido, era extraído, então, por esses colonos, na figura também dos donatários. Bem, qual era o lucro de Portugal nisso? Bem, os donatários que estavam aqui eram parte da nobreza portuguesa. Ainda assim, eles tinham compromissos, logicamente, com a coroa portuguesa. A partir disso, então, estabelecem-se as casas de fundição do ouro, para que então o ouro extraído, né, passasse por aquele processo. E, como eu disse, o que a coroa ganha com isso, o que Portugal ganhava com isso? O tal do quinto, né? Ou seja, 20% do ouro extraído aqui ia para onde? Ia para Portugal. Que maravilha, né? Portugal obtendo mais uma vez, então, se beneficiando com essa descoberta do ouro aqui do território brasileiro.
Eu tenho aqui, pessoal, uma questão que é importante a gente estar... importante exercitarmos, né, o que a gente aborda aqui, para dar um pouquinho mais para a gente fixar alguns conteúdos. É uma questão, vamos a ela, questão rápida aqui. Sobre a produção, vamos retomar alguns aspectos aqui, logicamente, do que foi exposto. Vamos lá, sobre a produção de açúcar no Brasil colonial, né? Qual a alternativa correta? Então vamos lá. Possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o território nacional, enriquecendo grande parte da população. E aí, galera? A gente consegue estabelecer uma relação, vamos para efeito de eliminação, a gente consegue estabelecer uma relação com produção de açúcar e enriquecimento de população? Lembram que eu falei sobre o crescimento de uma aristocracia rural? Aristocracia, ou seja, são indivíduos já que compõem uma outra classe, uma certa, vamos naquela época, uma nobreza. Então, a aristocracia rural por quê? Porque a ideia do cultivo da cana-de-açúcar, nas áreas, grandes extensões de terra. Então, eliminamos essa, né? Letra B. Praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, permitiu a formação de uma sólida classe média rural. Vou insistir na ideia da classe média rural, é ótimo, né? Não, a gente tinha lavradores se tornando classe média, não exatamente, né? Então, o que se consolidou naquela época foi a aristocracia rural, pessoal, e não classe média rural, lavradores, etc. Letra C. Vamos agora, voltando, começando pela E, só para a gente eliminar. Não exigindo muitos braços, desencorajou a importação de escravos, liberando capitais para atividades mais lucrativas. Bem, não exigia muitos braços? Lógico que exigia muitos braços escravos. Então, não dá, né? Letra D. Desde o início garantiu o enriquecimento da região sul do país e foi a base econômica de sua hegemonia na República. Bem, a região sul, nesse momento aqui, não despontava, né, no que diz respeito ao cultivo da cana-de-açúcar, né? Não há nada de consistente sobre isso. Chegamos então, pessoal, a letra C. Prestem atenção. Consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifundiário monocultor e escravocrata que atendia aos interesses do sistema português. Vamos lá, então. Palavras-chave. Palavras-chave. É isso, pessoal. Como eu disse, o cultivo da cana-de-açúcar se estendeu para o Nordeste e traz a figura, então, desse latifundiário monocultor. Latifundiário, proprietário de grandes extensões de terra, monocultor, ou seja, vamos lá, né, pessoal, aquele basicão lá, monocultura, cultivo de um único produto, vamos colocar assim, produção de um único produto, é cana-de-açúcar. E escravocrata, lógico, a ideia do regime da escravidão, né, de trabalhadores escravos. Então, pessoal, a alternativa correta, letra C. É uma questão que, por eliminação, a gente traz aqui, ela acabou contemplando, e vice-versa, o que a gente abordou aqui, pessoal. Voltando só um pouquinho ainda sobre o trabalho escravo, teremos uma aula específica, né, para a gente trazer todos os aspectos da escravidão, principalmente no território brasileiro, né, de como foi um período extremamente duradouro, né, pessoal? A gente faz uns recortes aqui temporais, históricos, e percebe que em grande parte deles a escravidão está presente, né? A gente pensar desde o processo de escravização dos índios, mas aquele que foi mais perene, que foi mais duradouro, foi a escravidão
dos negros, africanos. Então, desde o século XVI até o século XIX, nós temos ainda a figura do escravo, e de países, de nações se beneficiando com essa prática, com esse regime. Em alguns momentos, alguns eventos, né, de algumas manifestações abolicionistas, mas nada de muito consistente, até que por um arranjo, só um adendo aqui, até que a gente imagina a escravidão a abolição da escravidão por uma questão humanitária. Bem, veremos que o que proporcionou, o que definiu, o que determinou a abolição, mas isso é um outro assunto para uma outra aula. Me senti na obrigação de provocar um pouquinho. Galera, espero que vocês tenham apreendido novamente sobre trazer a ideia do Brasil colônia em todos esses aspectos, principalmente o econômico, a relação dos portugueses com os índios, com o trabalho escravo, principalmente, marcas importantes, algumas negativas, enfim, mas isso é história. A história tem essas nuances e a gente tem a obrigação de tirar nossas conclusões e aprender muito. Bom estar com vocês mais uma vez. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu, gente!